E aí pessoal, vamos dar início à nossa quarta aula, no qual a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aba Inserir, que é uma das principais abas, né, que a gente tem no Word e é uma das que tem o maior número, né, a maior quantidade de recursos. Como vocês podem ver aqui, né, a gente tem nela a aba Inserir aqui, nós temos uma boa quantidade de recursos e cada um desses recursos tem uma boa quantidade de opções para serem exploradas. Então, por isso, essa a aba aqui vai estar separada em dois momentos, né, em duas aulas, no qual essa primeira aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre tabela e posteriormente a gente vai falar sobre os demais recursos, né, porque somente a tabela em si já é um recurso bastante amplo, né, a ser explorado. Bom, então a tabela, né, no Word, ela geralmente tem a possibilidade de ser criada aqui através da opção tabela, e aí ele já mostra em algumas das versões do Word, senão ele pede para inserir e adicionar quantas linhas e colunas a gente quer, que é essa opção aqui, ó, inserir tabela, e eu posso adicionar aqui, né, quantas colunas e quantas linhas eu quero. Por exemplo, eu quero 5 colunas e 4 linhas. Vou dar um OK aqui, e ele criou, né, 5 colunas, 4 linhas, tá? Então, essa é uma forma de a gente criar a tabela, ou uma outra forma, né, a gente dando um Enter aqui para baixo, vir aqui na aba Inserir, nesta versão, e selecionar, ó, e olha só que legal, ele já vai mostrando para nós, quantas as colunas e quantas as linhas nós queremos trabalhar, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter 3 colunas com 5 linhas, ele mostra ali, ó, 3 colunas, 5 linhas, 3 por 5, eu só dou um clique, ó, e ele já automaticamente cria para nós também a tabela. Então, um primeiro ponto, né, um primeiro passo é a nossa criação de tabela. Nós temos também algumas tabelas rápidas aqui, ó, por exemplo, ó, se eu der mais um Enter aqui para baixo, nós temos a opção também de desenhar uma tabela, né? A gente pode vir aqui e fazer o desenho da tabela, ó, clicar e segurar. Então a gente pode desenhar uma tabela, vou voltar aqui, ó. Ou a gente pode também ter planilhas ou tabelas, né, previamente criadas, por exemplo, formato de calendário, com subtítulos, aqui com subtítulos 2 e assim por diante. Então, a gente tem a possibilidade de pegar e colocar, por exemplo, essa aqui, ó, e ele já vem, né, até com dados preenchidos, etc., para que a gente possa só ir modificando se a gente quer utilizar, por exemplo, esse template. Ó, ele já veio com uma legenda aqui, já veio com uma fonte dos dados que são inseridos. Então, é uma possibilidade da gente utilizar, tá bom? Vou deletar essa aqui, vou dar um voltar aqui, ó, para deixar somente essas duas aqui. Então, na tabela em si, quando a gente passa o mouse em cima dela, a gente já tem aqui essa seta, né, no qual a gente pode clicar nessa seta e ele já automaticamente seleciona todos os dados, não, toda a estrutura da tabela, né, de forma única. Se eu quero, por exemplo, selecionar somente uma linha da tabela, uma coluna da tabela, eu posso vir aqui, ó, e na ponta aqui tem um símbolo, uma setinha na cor preta, no qual eu posso clicar e arrastar, ó. Vou arrastando, clicando o mouse, ó, e eu posso selecionar só o que eu quero, especificamente só os pontos que eu quero da minha tabela, tá? Então, eu posso fazer isso e eu posso fazer também seleções múltiplas, tá? Então, o primeiro ponto é a seleção aqui, ó, na pontinha da tabela ele tem essa flecha na cor preta, eu clico, seguro e vou arrastando, ó, e eu pego somente o que eu quero. Então, peguei somente essas duas primeiras aqui. Se eu quisesse pegar também somente essa terceira, além dessas duas primeiras, pegar essa terceira aqui, eu vou pressionar a tecla Ctrl, ficar pressionando a tecla Ctrl, chegar aqui, ó, deixou o símbolo na cor preta, na seta na cor preta, e clico e arrasto e pego somente essas 3 linhas aqui, ó, da última coluna, ó, e solto o mouse e solto o Ctrl, ó. E aí eu posso aplicar qualquer tipo de estilo, qualquer coisa que eu queira somente para esse trecho que eu coloquei, tá? Então é bem legal da gente poder trabalhar com essas diferentes seleções múltiplas, né, dentro da tabela. Um outro ponto, né, da tabela é que a gente pode
vir em cima das linhas e colunas, né? E colocar, por exemplo, o mouse aqui, ó, bem em cima da linha, e ele vai apresentar uma flechinha apontando para cima e para baixo, que aqui nessa linha significa eu aumentar, ó, aumentar o tamanho da linha. Então eu clico em cima dessa linha aqui, ó, com esse símbolo eu clico com o mouse, seguro e arrasto para baixo, tá? Então eu arrasto para baixo e ele vai aumentando o tamanho da linha. Se eu quero, por exemplo, diminuir, eu venho aqui de novo, clico, seguro e arrasto para cima, tá? Então, ó, clico, seguro e arrasto para cima e aumentei ou diminuí o tamanho da linha. Além disso, eu tenho também a própria coluna, que eu posso fazer isso, ó, posso clicar e arrastar ela, ó. Venho aqui e posso clicar, segurar e arrastar a largura da coluna. Então, nos primeiros passos nós temos essas possibilidades. Aqui vocês estão vendo que nessa versão do Word ele tem essa caixa em branco, e aí quando eu venho ele tem duas setinhas apontando, ó. Essa aqui me permite aumentar a largura e a altura da tabela como um todo de forma única, ó. Então eu clico ali em cima daquela caixinha branca, seguro e vou arrastando para cima, para o lado, para baixo e assim por diante, ó, e vou aumentando em diagonal, ó, se eu quero diminuir ou aumentar o tamanho da tabela, tá? Então, temos várias possibilidades aqui para a gente trabalhar diretamente nela, né, para a gente fazer isso. Uma outra opção é a gente ter a possibilidade de criar mais uma coluna, né? Por exemplo, se eu vim aqui, ó, bem na ponta da tabela, nessa versão do Word, acredito que nas demais já apareça, eu tenho a opção de só clicar nesse mais, ó, e ele adicionar mais uma tabela, mais uma coluna, desculpa. E a mesma coisa aqui, ó, venho aqui no mais, ó, ficou azul, cliquei, só uma vez ele adicionou mais uma coluna. Então, eu posso ir adicionando colunas desta forma, ou eu posso clicar com direito, ó, dentro aqui, ó, de qualquer espaço da tabela, eu posso clicar, ó, com direito e aí ele vai ter a opção inserir. E aí eu posso inserir uma coluna esquerda, uma coluna direita, ou linhas, ou células. Então eu quero inserir uma coluna esquerda, então eu cliquei nessa segunda coluna. Eu quero inserir uma coluna esquerda, ó, vim aqui, cliquei, ele adicionou uma segunda coluna. Vou até colocar um texto para ver, ó, coloquei um texto aqui. Vou inserir uma coluna à esquerda, ó, e ele inseriu à esquerda a coluna. Vou inserir uma coluna à direita, mesma coisa. Vou inserir uma linha acima, inserir uma linha acima. Ó. Vou inserir uma linha abaixo, a mesma coisa. E vou inserir células, que ele permite a gente fazer o deslocamento de uma célula para baixo ou uma célula para a direita. Então, vou deslocar essa célula para baixo, ele deslocou essa célula para baixo. Vou clicar de novo, inserir, células, deslocar a célula para a direita, ele deslocou a célula para a direita e puxou essa aqui para cá, tá? Então, tenho essas possibilidades de trabalhar aqui manualmente na tabela. E o mais legal da tabela é que quando a gente clica em qualquer lugar dela que seleciona a tabela, né, aqui, ó, quando a gente começa a trabalhar na tabela, ele abre, ó, então vocês podem ver, ó, cliquei aqui em lugar vazio aqui do texto, não tem nada aqui em cima no menu, ó, não tem nada aqui. Quando eu clicar em qualquer lugar da tabela, ele abre aqui, ó, ele deixa marcado, destacado, ó, ferramentas da tabela, que aqui a gente pode fazer muita coisa, então por isso essa aula ela vai estar concentrada somente no uso da tabela. Então o que acontece? Primeiro ponto é a gente trabalhar no layout aqui, ó. Vamos primeiro no layout, depois a gente vai para o design, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, um texto, vou colocar aqui A, e assim por diante, né, como se fosse um título. Vamos colocar aqui título A e assim por diante. Ó. Então, o que acontece aqui? Ó? Na manipulação do texto dentro, eu posso ir escrevendo manualmente, ó, título B e assim por diante. Ou eu posso, por exemplo, selecionar esse texto, copiar e aí selecionar, ó, clicar aqui em qualquer lugar do cursor na parte branca, né, não que tenha aqui
algum desses símbolos, mas quando tiver o cursor assim, ó, clicar e arrastar para ele selecionar essas colunas e colar. E aí eu posso colar com um A, mantendo só texto, ó, e ele vai copiar para todos os três o trecho que eu tinha copiado aqui do título B. Ó. E aí eu posso só mudar para C, D e E. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, XXX, e aqui eu vou colocar, por exemplo, o resto X. Aqui eu vou colocar Y, e aí copiei, Ctrl C, Ctrl V, e assim por diante. Z, copiei e colei aqui, ó. E aí a gente pode colar tanto aqui, ó, posso colar vários textos aqui diretos, não tem problema algum. Posso ir colando onde eu quero, ó. Se eu vim colar aqui, ele colou todo o Z aqui, ó, colou todos como Z aqui, tá? Então, essa é uma forma que eu tenho de trabalhar com a inserção de textos copiados, né, ali na tabela. Bom, olhando aqui a nossa aba layout, que foi aberta com o uso da tabela, nós temos aqui, por exemplo, selecionar célula, que eu estou aqui nessa célula, ó, do título C, na segunda linha, terceira coluna. Estou aqui. Ó. Posso selecionar, clicar aqui, selecionar célula, selecionar coluna, que ele vai selecionar toda a coluna que eu estou, selecionar toda a linha que eu estou, por exemplo aqui, ó, selecionar toda a linha que eu estou, ó, cliquei aqui, selecionou toda a linha, ou, por exemplo, selecionar tabela inteira, ó, selecionar a tabela inteira, que é a mesma coisa que eu vim aqui nessa cruz aqui, digamos assim, de marcada e selecionar tudo também, tá? Outro ponto legal da gente trabalhar é exibir as linhas da grade, que no caso aqui não vai fazer muita diferença porque a gente não está com layout, então a gente vai poder adicionar um layout aqui para visualizar melhor. E também tem as propriedades da tabela, como o alinhamento dela estar centralizado ou à direita, eu vou deixar aqui centralizado o alinhamento, ó, e a disposição do texto eu vou colocar nenhuma, que é como é que vai estar a disposição da tabela junto ao texto, vou deixar nenhuma. E aqui são informações da linha, da coluna e etc. que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse ponto. Vou dar um OK, centralizou, vejam que ela fez um joguinho, centralizou aqui de acordo com o documento da tabela. Beleza. Antes da gente partir para aqui, para o layout, etc., para o design e etc., a gente pode também ter outros pontos, como aqui, ó, vou vir aqui e vou clicar em desenhar tabela, ó. E aí quando eu clico em desenhar tabela, ele vem e cria um lápis aqui, ó, para a gente trabalhar. Ó. Então o que acontece? Quando eu crio esse lápis, eu vou clicar, segurar e arrastar. Ó. E aí eu posso criar uma tabela do tamanho que eu quero e da forma que eu quero no local que eu desejo. Ó. Então cliquei a tabela aqui, ó, ele continua com o lápis, criei, vou clicar de novo, segurar e arrastar. Ó. Criou uma tabela, vou clicar aqui, segurar e arrastar, criou outra tabela, vou clicar aqui, segurar e arrastar, criou uma terceira tabela. Então, com isso, venho aqui, clico, tirou a seleção desenhar tabela, criei 4 tabelas aqui, de forma rápida no local que eu desejava e do tamanho que eu desejava. No caso, 4 quadrados, né? Não foram bem tabelas, que no caso a gente pode aqui, né, inserir colunas, por exemplo, coluna esquerda, e assim por diante. Ó, inserir uma coluna esquerda, ele já quebrou porque não tem espaço na mesma linha aqui, tá? Então aí eu posso ir formatando a minha tabela conforme eu desejo. Outra coisa bem legal, eu tenho a borracha aqui, ó. Eu tenho a borracha que eu posso vir aqui, clicar na borracha e, ó, clicar aqui no ponto que eu quero que seja removido. Ó. Cliquei em cima da linha, cliquei em cima da linha, vou voltar aqui na borracha, cliquei, opa, tem que ser bem em cima da linha, e bem em cima da linha cliquei. Ó. Aí ele vai remover. Aqui, quase. Aí. Beleza, removeu todos. Então tem que ser bem em cima da linha, às vezes é meio ruim de trabalhar. E ele removeu, né, a tabela, eu posso remover só partes da minha tabela. Aqui eu posso excluir
Então, se eu vim aqui, por exemplo, nessa tabela, eu quero excluir a terceira linha aqui, ó, quero excluir essa linha aqui. Eu posso clicar aqui, excluir linhas. E ele excluiu as linhas, ó. Se eu quiser excluir mais de uma linha, eu seleciono essas duas que eu quero excluir, clico com direito aqui, excluir células, que é a mesma opção que eu mostrei agora ali do excluir, ó. E ele diz a mim, excluir linha inteira, sim. Como eu selecionei essas duas, o que ele vai fazer? Ele vai excluir as duas linhas que eu selecionei, ó. Se eu quero inserir mais, eu posso vir aqui, clicar com direito, inserir linhas abaixo e assim por diante. Se eu quiser inserir mais de uma linha ao mesmo tempo, o que acontece? Ó? Eu venho e seleciono, ó, inserir aqui duas, clicar, inserir linhas abaixo. E o que ele fez? Inseriu duas linhas, porque eu tinha selecionado duas linhas. Então, se eu selecionar aqui 3 linhas, ó, e clicar em cima dela, inserir linha acima, ele vai inserir mais 3 linhas, porque foi o número de linhas que eu selecionei que eu quero que seja inserido. Assim como a exclusão ocorre da mesma forma. Se eu vim aqui e selecionar, por exemplo, essas duas colunas aqui, clicar com direito, inserir colunas à direita, ele inseriu mais 2 colunas à direita. Se eu quero excluir essas 3 colunas aqui, essas 2 colunas, aliás, aqui, eu seleciono, nem preciso selecionar toda ela, só seleciono aqui, clico com direito, excluir células, excluir coluna inteira. E ele removeu as 3 colunas, as 2 colunas que eu tinha colocado ali. Então isso aqui, ó, essa aba linhas e colunas, nada mais é do que um atalho, ó, inserir linha acima, inserir linha abaixo, inserir a esquerda, coluna, inserir a direita. É um atalho para ele inserir linhas e colunas, né, de acordo com a nossa necessidade. Outro ponto importante também é dividir células e dividir tabela. O primeiro ponto é, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, eu vou copiar o XXX aqui, ó, vou copiar e vou vir aqui selecionar todas essas linhas aqui e clicar em colar. Ao clicar em colar, eu colei, né, o texto em todas essas linhas. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero dividir as células. Né? Então eu posso vir aqui nessa célula, posso clicar nessa daqui, dividir célula. E vou dividir em 2 colunas, com uma linha. O que ele fez? Ele quebrou, ó, em 2 colunas essa célula. Então a célula é esse espaço aqui, as colunas são esse espaço aqui, né, aqui, e as linhas são este espaço aqui. E o que tem dentro é a célula. Então quando eu clico aqui em Layout, dividir célula, eu vou dividir esta célula aqui, ó. Então eu posso, por exemplo, criar 3 colunas e 2 linhas nela, ó. E aí ele fez o que? Criou 3 colunas e 2 linhas numa única célula. Então, isso aqui é muito legal da gente trabalhar também. Outro ponto é a gente mesclar células. Então, por exemplo, se eu quero dizer que esse aqui, ó, vai ser o meu título, e eu não quero que ele fique quebrado, porque eu vou escrever só um texto aqui. Vou escrever aqui, por exemplo, título, ó. Então, o que acontece? Quando eu selecionar aqui, ele vai abrir a opção mesclar células, ó. Quando eu clicar, ele tornou uma única célula. Ele mesclou todas, tornando uma única célula. Mas, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, se eu voltar e colocar aqui título X, né, e selecionar isso daqui, ó, e mesclar, o que acontece? Ele colocou tudo e jogou os 2 títulos juntos aqui, ó. Tem casos que possivelmente ele pode dar um aviso, né, dizendo que essa mescla pode ser que vai afetar o conteúdo das células e assim por diante, né, porque vai depender muito de acordo com a disposição da tabela. Tá? Outro ponto importante aqui é, por exemplo, nessa tabela aqui, ó, nessa primeira tabela, a gente tem o ajuste automático, que tem o ajuste do conteúdo, o ajuste da janela e o ajuste de largura fixa da coluna. Então, o ajuste de largura fixa da coluna, né, a gente tem aqui essa disposição, e, por exemplo, se eu quero que ele se ajuste ao conteúdo, eu quero uma tabela, ela tem o tamanho exato para conseguir armazenar somente o conteúdo que tem dentro dela, eu coloco aqui, ó, autoajuste de conteúdo. Ó. E aí ele diminuiu a tabela
ajustando para exatamente, né, ter o espaço necessário somente do conteúdo que está dentro da tabela. Se eu quero que esse ajuste tenha uma largura fixa de coluna, né, que nem fica aqui, ou que tem o ajuste da janela, que nem a gente está vendo aqui, ele vai jogar, ó, o ajuste de janela vai jogar até as margens aqui, né, para a gente ter o ajuste da tabela à janela, e aí sobra espaço aqui na tabela. Então vai depender muito da necessidade de cada um, né, da gente fazer isso. Um outro ponto importante é que eu posso quebrar, né, dividir uma tabela em duas. Então, eu tenho meu texto até aqui, ó. Até aqui eu tenho o conteúdo de uma tabela. Ah, mas aqui eu quero jogar isso como uma nova tabela. O que tem aqui embaixo em diante eu quero jogar como uma nova tabela. Eu clico aqui em qualquer lugar das células dessa linha, clico em dividir tabela. E ele jogou isso para uma nova tabela. E aqui eu fiquei com a minha primeira tabela original. Outro ponto importante, ó, a altura. Ó. Se eu clico em uma célula e começo a aumentar a altura, ó, ele aumenta a altura em centímetros. Isso é legal porque às vezes eu tenho alguma especificação, né, bem rígida de quantos centímetros tem que ter da altura, quantos centímetros tem que ter da largura cada célula. Aí eu consigo pegar e trabalhar de forma bem específica aqui com essa altura e largura, tá bom? Distribuir linhas. Posso distribuir linhas de acordo com o tamanho, então isso aqui é muito legal, ó. Por exemplo, se eu tenho uma linha desse tamanho, se eu tenho uma linha desse tamanho aqui e outra desse tamanho, eu posso selecionar a tabela e clicar em distribuir linhas. E aí o que ele fez? Ele pegou e colocou uma distribuição equalitária para todas as linhas da tabela. Então, por exemplo, eu posso vir aqui distribuir linhas, e aí ele ajustou para ter uma distribuição igual. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma coluna assim, outra assim, o que vai acontecer? Vou clicar aqui na tabela, distribuir colunas, ele ajustou tudo para ter uma mesma altura e largura, né, em todas as linhas e colunas. No caso aqui as linhas e no caso aqui as colunas, tá? Então, bem legal esse recurso da gente trabalhar também. Outro ponto importante é o layout do texto. Então, se eu quero que, por exemplo, esse texto aqui esteja centralizado, ele vai ficar desta forma ao clicar aqui. Se eu quero que ele fique centralizado à direita, centralizado à esquerda, ó, só parar o mouse em cima ele já mostra para nós, ó. Alinhar a parte inferior à esquerda, centro, direita, acima, direita, centro, acima, esquerda. E centro de novo. Se eu quero que todos sigam o mesmo padrão, seleciono tudo e clico centralizado. Direção do texto, ele quebra a direção do texto de acordo com a minha necessidade. Beleza. Margens da célula, também. Ter uma margem, por exemplo, de 2 centímetros superior, vocês vão ver que ele vai criar aqui um espaço em cima de 2 centímetros superior para cada um. Ó. Veja que ele esticou aqui em cima. Se eu quiser, por exemplo, 2 centímetros à esquerda, vocês vão ver que ele jogou aqui 2 centímetros de espaçamento. Então, a gente tem, né, essas possibilidades de trabalhar. Vou voltar aqui. Classificar de A a Z, por exemplo, eu tenho X, Y, Z aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui D, posso colocar aqui T, posso colocar aqui F. Aí eu quero, por exemplo, selecionar essa tabela e classificar ela de acordo com alguma forma de ordenação. Então eu posso ter aqui, ó, na ordem crescente dos textos, usando o parágrafo título A. Título A, vou dar um OK. Ele colocou que não é válido, vou vir aqui, vou selecionar esse aqui. Vou dar um OK. Ele está dando que não é válido para digitar uma outra entrada. Beleza, vamos ver o que ele pode dar para nós ali. Vamos ver aqui. Classificar as colunas de título A a B e classificar aqui de título A a B. Não sei por que ele não está dando válido. Vamos de coluna 1 aqui, por exemplo. Agora sim, tá. Então, voltando aqui, ele vai classificar para nós, né? Vamos colocar aqui. Voltei um pouquinho demais. Aí. Vamos colocar aqui para ele classificar, então, para título na coluna 1. Vou colocar de acordo com a coluna 1, que ele vai classificar de A a B, de A a Z de forma crescente. Colocou de A a Z de forma crescente, ó.
E o mais legal é que ele jogou os outros junto, tá? Então ele vai jogando a classificação de forma contínua para todos os outros elementos. Aí a gente tem mais alguns pontos aqui, como adicionar uma fórmula, converter texto, que eu não vou entrar em detalhes para não estender muito a aula. Outro ponto importante é a gente criar, né, um design para a tabela. Então eu posso vir na aba design aqui, ó, e aí eu posso clicar nessa tabela, ó, e fornecer um layout previamente definido que tem aqui, ó. Se eu clicar aqui nessa terceira opção mais aqui, ó, ele vai ter um layout que eu posso ir vendo, ó. Olha só que legal, eu posso ir olhando conforme vai ficar a tabela. Eu só passo o mouse em cima e ele vai mostrando, ó. Então vou selecionar, por exemplo, essa daqui, ó. Clico nela, ele já classificou para nós aqui, ó, já ajustou, e aí eu tenho uma formatação de tabela. E o mais legal é que, por exemplo, se eu chegar aqui e dar um inserir linhas abaixo, ele vai vir aqui e vai inserir uma linha abaixo. Se eu inserir uma nova linha, ele vai vir aqui e vai colocar toda a formatação contínua, ó, né, zebrada que a gente fala, né? Então, se eu chegar aqui no final e clicar na tecla Tab, ele vai dar uma nova linha, ó, e a tecla Tab ela vai navegando de célula em célula. Ó. Cliquei uma vez, outra vez, né, apertei a tecla Tab, cheguei no final, ele vai indo, ó, Tab, Tab e assim vai indo, tá? Então, a gente pode trabalhar, né, e a formatação vai sendo contínua. Se eu vim aqui, por exemplo, selecionar essa tabela e colocar aqui que tem linha de cabeçalho, ele vai mudar, ó, não tem linha de cabeçalho, ou tem linha de cabeçalho, linhas totais, linhas em tiras, tirei as linhas em tiras, primeira coluna para estar em destaque ou não, última coluna para estar em destaque ou não, coluna em tiras, e assim por diante. Então a gente pode ir modificando também a formatação, um sombreamento aqui eu posso colocar, ó, um sombreamento para toda a tabela, que daí eu vou estar ignorando um pouco aquela formatação, né? Porque eu vou ter a formatação daquele estilo ali que eu coloquei, mas eu vou estar mudando, né, a parte de sombreamento dela. Então mudo toda a parte de sombreamento dela, mas a formatação ainda se mantém a original dessa daqui, ó, tá? Se eu quiser trocar, ó, eu venho aqui, passo o mouse e ele está trocando aqui. Tem o estilo da borda também, né? De eu ter um estilo de borda com maior espessura ou não, então coloquei aqui, ele vai aumentar ou não. Aí o que acontece? Quando eu clico aqui em estilo de borda, ó, ele cria um lapisinho, se eu clicar aqui no lapisinho, ó, aqui ele vai colocando, ó, aonde que eu quero esse estilo, ó. Posso ir manualmente fazendo o estilo das bordas aqui, ó. Então também é bem legal esse processo, né? Eu posso aumentar a espessura, posso trocar o estilo, né? Aqui, posso vir aqui, troquei, colocar aqui, ó, ele vai criar a cor da caneta e as bordas, eu posso colocar que tenha bordas em todos os pontos ou não. Então, esse ponto aqui é bem interessante, ó, porque o que acontece? Se eu selecionar toda a tabela e vir aqui colocar bordas, ele vai colocar todas as bordas na esquerda, com esse estilo que eu selecionei. Todas as bordas para toda a tabela, ó, colocou para toda a tabela o estilo de bordas que eu selecionei aqui, ó. Se eu vim aqui trocar e colocar aqui todas as bordas, ele trocou, ó. Se eu colocar aqui com maior espessura, trocar aqui, clicar de novo todas as bordas, ele trocou, ó. E assim por diante. Então eu consigo ir trabalhando e eu posso fazer isso somente em uma, ó. Se eu quiser só que essa do título D, ó, cliquei nela e vim aqui e colocar uma espessura menor, uma cor vermelha e um estilo de borda dessa forma aqui, pode ser aqui vermelho. Se eu vim aqui, selecionei o título D e clicar nela, ó, todas as bordas, ela vai fazer a formatação somente para aquela borda. Então eu posso estar trabalhando de várias formas, né, com a tabela. Quando eu quero remover uma tabela, eu posso clicar nela e clicar em Delete para remover o conteúdo da tabela. Então, voltando aqui, seleciono toda a tabela, clico na tecla Delete, né, aperto a tecla Delete, ele deletou todo o conteúdo. Se eu quero somente desse daqui, ó, só desse aqui, Delete, deletou o conteúdo dessa tabela aqui. Backspace, ele vai selecionar para deletar uma coluna ou colunas, ou linha ou linhas, tá? Então,
um ponto importante é esse, ó. Selecionei essas duas aqui, se eu apertar a tecla Delete, ele vai deletar o conteúdo. Se eu selecionar toda a tabela, ele vai deletar o conteúdo. Se eu selecionar essa daqui, ó, essas duas aqui, ou essa vermelha aqui, e dar um backspace nela, selecionar aqui, fazer a seleção assim, e dar um backspace, ele vai abrir a caixinha para mim deletar a coluna, por exemplo, e aí ele deleta a coluna daquela dali. Se eu selecionar toda a tabela e clicar no botão Backspace, ele vai deletar toda a tabela, tá? Então, com isso a gente vai trabalhando, né? A gente tem as várias propriedades, né? Para a gente trabalhar. Um outro ponto importante, então vou vir aqui, vou deletar essas tabelas todas, ó. Vou vir aqui, posso selecionar mais de uma, ó, e deletar com Backspace, e vou inserir uma outra tabela. Inserir aqui uma tabela aqui. Vou clicar nela, vou colocar um layout, um estilo, na verdade, né, de tabela aqui para ela. Vou colocar aqui, beleza. Dessa forma eu tenho aqui. Quando eu clico aqui com o direito, ó, quando eu clicar aqui com o direito, ó, em cima da tabela, eu vou ter várias opções de colagem de conteúdo, ó, mesclar, né, inserir, substituir celas e assim por diante. Eu posso inserir as colunas e linhas como mostrei, né, distribuir uniformemente. E eu posso inserir uma legenda, então tabela 1, teste. E aí eu posso selecionar aqui, então vou clicar aqui, inserir legenda, e aí eu vou dar uma legenda para a tabela, então teste. O rótulo é tabela, porque eu não estou usando figura nem equação, e aí eu posso colocar acima, que aí vai ficar aqui, acima, ou se eu voltar e clicar com direito, inserir legenda, posso colocar abaixo. E aí eu coloco aqui, posso escrever e manipular aqui, ó, manualmente também, teste. Posso selecionar esse texto, colocar centralizado, aumentar a letra dele, colocar uma cor diferente. Tudo isso de acordo com a formatação do que eu quero para a minha tabela. Quando eu clico na tabela 1, ó, vocês vão ver que aqui no 1 ele ficou com uma cor cinza. Ó. Quando eu clico na frente aqui dele, ó, ele ficou com uma cor cinza. Ó. Por quê? Porque ele está indicando que essa legenda que eu adicionei, ela remete a essa tabela. Se eu vir aqui embaixo, ó, adicionar uma nova tabela e clicar nela, clicar com direito, inserir legenda e colocar aqui, ele automaticamente está colocando tabela 2. Ó. E aí eu coloco teste 2. Coloco aqui teste 2. E ele fica, ó, com um cinza porque ele está fazendo uma sequência. Se eu vir apagar isso aqui, esse 1, se eu vir dar um delete aqui, ó, ele vai pedir para deletar duas vezes. Ó. Cliquei, ele selecionou. O que, que acontece? Ficou o 2 aqui, ó, e não atualizou. Aí eu venho aqui, clico no 2 e posso clicar em atualizar campo. Ó. Atualizei campo, ele foi para o 1. Ó. Então, deixa até retornar aqui para fazer novamente. Cliquei aqui. Vou aumentar aqui para ficar mais visível. Beleza. Quando eu tenho 1 aqui, ele remete a essa tabela aqui. Quando eu tenho 2 aqui, ele remete a essa tabela aqui da legenda que eu estou trabalhando. Se eu vim aqui botar o mouse e pressionar a tecla Delete, ele selecionou. Selecionei de novo, ele apagou. Ó. Aí, aqui ele não atualizou automático. Ó. Eu clico em cima desse cinza aqui, ó. Clico em cima do cinza e atualizar campo, ele atualizou porque não existe mais essa legenda com 1 aqui que eu coloquei. Existe o texto normal agora. E assim por diante a gente tem, né, se eu clicar na tabela aqui, a gente tem as propriedades, né, da tabela, no qual é aquelas propriedades que eu mostrei antes. Então vejam só, né, todos esses recursos, né, a gente tem para explorar, né, com o uso de uma tabela, e na próxima aula agora a gente começa a trabalhar, né, com pontos mais importantes, né, da nossa aba inserir, que são os demais. Outro ponto legal, só para não deixar em branco, eu posso escrever um texto aqui, ó, teste, 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 e eu vou dar um Enter e posso ir baixando, ó, vou escrevendo e vou colocando aqui, faço a formatação somente de parte do texto, ó. Posso ir manipulando conforme eu necessitar a minha tabela e os dados da minha tabela. Então, é bem tranquilo da gente poder manipular diferentes formatações dentro da própria tabela. Então, com isso a gente fecha aqui, né, a parte do design, do layout, da tabela em si. Ó, eu posso vir aqui, selecionar aqui, só clicar nesse sombreamento, só para botar nesse daqui. Então, a gente consegue ver
boa parte dos recursos da tabela e agora na próxima aula a gente segue explorando os demais recursos.